O nosso estudo está centrado no livro Conduta Espírita, capítulo 39, que trata do momento, né, dos fatos momentosos, dos fatos tormentosos. E também nós vamos fazer uma referência muito especial no capítulo 40 do livro Jesus no Lar, cujo título da lição é o venenoso antagonista. Começamos fazendo uma advertência inicial, uma advertência relativamente à nossa situação momentânea que passamos todos nós. O espírito André Luiz, na psicografia de Valdo Vieira, do livro Conduta Espírita, diz: em tempo algum, empolga-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonam a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. O benfeitor, então, né, André Luiz, traz para nós já, desde o início da mensagem, a recomendação, dizendo que em tempo algum, ou seja, qualquer que seja o episódio que vivenciamos, nós não devemos emanar as emoções desordenadas, né, diante de ocorrências, né, principalmente quando a opinião pública se apaixona ou se exalta, fazendo referências, muitas vezes, não edificantes, né? Acalmar-se é acalmar os outros, ele diz. Então, voltando para o livro Jesus no Lar, na lição 40, o venenoso antagonista, naquela reunião familiar de Jesus com os discípulos, costumeiramente, né, que ele realizava após as atividades no dia, ele naquela noite, né, sentindo a brisa do mar, da Galileia, e neste dia o discípulo Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Então, o discípulo Filipe, né, manifestou-se naquele momento ali, né, toda a amargura, toda a sua aflição, que chegou a empolgar todos aqueles que estavam ali reunidos ao lado de Jesus. E o interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. Então Jesus interfere neste momento, naquela empolgação, naquelas manifestações de aflição. Jesus entra em cena e pausadamente vai narrar uma lição para todos nós. Diz Jesus: o Senhor, nosso Pai, precisou pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. E para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente.
fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Façamos uma pausa. Então, se nós pensarmos num grupo familiar de 5 pessoas, nós podemos também pensar num grupo de trabalhadores que de repente se associam a trabalhar em prol do bem, em alguma atividade. Mas no caso aqui ele está falando justamente de uma família, um pai, uma mãe e 3 filhos que começaram a trabalhar em prol da coletividade, em prol do bem. Mas diz que o trabalho avançou, o trabalho cresceu, como se fosse um posto avançado de socorro do mundo espiritual. E neste momento, então, entra aquilo que o espírito Néio Lúcio chamou de espírito das trevas, ou seja, um grupo, certamente, de espíritos ignorantes, poucos evoluídos, né, comandados por um líder que objetivam atrapalhar esse trabalho que está frutificando, que passou, né, começou a dar o resultado. E diz, passou a mover-lhe guerra tenaz, ou seja, uma guerra firme. E aí nós perguntamos, né, com base na questão dos 281 do Livro dos Espíritos, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Se o trabalho estava bonito, se o trabalho produzia resultados, por que a adversidade? Por que aqueles espíritos se revoltaram e começaram a fustigar, guerrear contra esses trabalhadores do bem? A pergunta de Kardec foi justamente nesse sentido. Por que eles querem ou gostam, sentem prazer de nos levar a fazer o mal? E a resposta é interessante, né? Pelo despeito, ou seja, pela inveja, que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós? Pergunta. Então veja que o primeiro passo, né, esses espíritos que fustigam o bem, é porque ainda sentem despeito, sentem inveja de não estar numa posição como aquela. E também, ao ver aqueles que estão, eles querem que eles justamente deixem de fazer aquelas atividades, desenvolver aquelas atividades. Por quê? Porque esses espíritos ainda também são inexperientes, então estão sujeitos a desistirem. Ou seja, nós, num trabalho eventualmente que fizemos, que vamos fazer, ou que nos propomos a fazer, nós começamos o trabalho e podemos ser classificados por inexperientes, iniciantes, aprendizes, né? E facilmente desistimos. Né? Mas Jesus continuou, né? Jesus continuou, então voltando agora, Jesus continuou. A princípio, disse Jesus, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Então, a primeira prova que eles passaram foi a maledicência, né? E o que é maledicência? Maledicência justamente é passar, falar mal, fofocar, né? Levar e trazer as críticas, as informações de uns dos outros, né?
E o Espírito André Luiz também no livro Sinal Verde, ele diz assim, o tempo que se perde na crítica pode ser usado em construção. Ou seja, enquanto a gente está criticando, está perdendo tempo, se preocupando com o que o outro está fazendo, nós poderíamos estar usando aquele tempo em algo construtivo. Continuou Jesus, espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Então vem a segunda provação, né? Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no espírito incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com a serpente da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Então veja que a calúnia é um pouco mais severa já do que uma maledicência. Então, o que o Espírito Joana de Ângelo diz? Que a calúnia são prumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Então, imaginamos uma pluma que vai na frente, né, do caluniador. A calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. E o poeta Mário Quintana, ele diz assim, sorri com tranquilidade quando alguém te calunia. Será que nós temos condição de sorrir com tranquilidade quando alguém nos calunia? Mas a recomendação dele é essa, é sorrir com tranquilidade quando alguém te calunia. Quem sabe o que não seria se ele dissesse a verdade? Mas eles venceram então a prova da calúnia, né, com silêncio. Mas os amigos espirituais não desistiram, né? Os amigos espirituais ainda em grau inferior de evolução não desistiram. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico, ou seja, aquele que dirigiu o grupo do mal, modificou as normas de ação e enviou-lhe os demônios, ou seja, os emissários da vaidade, que se revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Então veja que uma prova difícil é a vaidade, né? A vaidade levada ao poder, a prova do poder, eles com humildade conseguiram superá-la. Atribuindo essa condição de poder, alçado a essa condição de poder, a glória, né, de que Deus nos coloca, ou uma oportunidade que Deus nos dá para esse crescimento, né? Em seguida, na quinta prova, foi então que os seres escaninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Prova da riqueza, né? Passou pela prova da riqueza o grupo, né? Fazendo com que aquelas moedas, aquele dinheiro, aquelas possibilidades fossem utilizadas mais adiante por aqueles que mais necessitavam. E finalmente veio a sexta prova. Exasperado,
o espírito das trevas mandou-lhes então o emissário da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante Deus. Clama tuas culpas. Interessante, essa passagem é muito, muito ilustrativa, que quando ele fala da culpa, né? Vem a tristeza, mas gera a culpa, né? Porque o emissário da tristeza, ele buscou justamente fomentar na intimidade daquele chefe da família as suas culpas, aquelas atitudes que ainda não haviam sido resolvidas, chamando a atenção para ele da fragilidade e da imperfeição que ele trazia dentro de si. E é uma situação muito peculiar isso para nós, serve como uma lição muito importante, né? Porque muitas vezes a culpa se manifesta na nossa mente, no nosso sentimento, justamente por atitudes não tão nobres que praticamos. E aí nós começamos a ficar remoendo essas situações, né, que geraram a culpa, né? Então nós temos que fazer muito bem a separação de culpa e de mágoa. Mágoa é quando eu me sinto ferido pelo outro, machucado, prejudicado pelo outro. Então aflora em mim a mágoa. A culpa é quando eu sou o autor da desdita, do mal praticado. E aquilo fica em mim. E eu fico imaginando, como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu posso subir lá no lar de Nazaré e falar de Jesus, depois de ter feito isso? Então é justamente aí que o emissário do mundo espiritual inferior trabalhou naquele chefe de família. Então veja que Joana de Ângeles diz sobre a culpa. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Momentos de meditação, Joana de Ângeles, de Valdo Franco. E ela continua, diz assim: as lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a consciência. Ou seja, o trabalho no bem, o trabalho edificante, é o salvo-conduto para reabilitar a consciência. Então, se a minha consciência hoje chora, se a minha consciência hoje manifesta esse nível de culpa, como que eu vou superar isso? Trabalhando no bem, ou seja, fazendo a contraprova, que é justamente o inverso daquilo que eu fiz errado. Fazer o bem, não necessariamente até para a própria pessoa, mas para onde for possível fazer, né? Então é justamente isso, a culpa deve ser superada mediante ações positivas reabilitadoras. Errou? Errei. O que eu posso fazer? Levantar e agir. Como será que foi a atitude do pai de família diante dessa inspiração que foi recebida ali, inspiração no sentido até negativo, né? Quando foi chamada a atenção pelo espírito trevoso. Como que ele reagiu, será?
Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Se fosse hoje, Jesus diria: caiu em depressão, morreu, suicidou-se por inanição, ou seja, deixou de se alimentar, deixou de ter prazer na vida, deixou de ter sentido a vida, né? Então veja que a tristeza, ele diz uma tristeza muito leve, ele começou falando da tristeza leve. A tristeza leve foi fazendo com que um fermento, como se fosse um fermento que fosse multiplicando aquela tristeza, melancolia, angústia, depressão. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos. Oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. Veja que um grãozinho de tristeza fez. Culpa, germinou, deprimiu, levou um, depois levou a outro, e os dois filhos seguidos, né? E assim o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. E aí nós temos que analisar um pouquinho essa capacidade de influenciação que os Espíritos têm. Vamos então olhar duas questões do Livro dos Espíritos, muito conhecida por todos nós, mas vamos relembrá-la, né? A 459, que todo mundo certamente lembra e sabe. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações, ou seja, pensamentos e ações. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles, os espíritos, que vos dirigem. Então é justamente estar atento a isso, né? A possibilidade de ser dirigido até por esses amigos espirituais. E na 469, que traz para nós uma receita que nós não podemos esquecer, devemos colocar isso grafado lá na porta da geladeira. A pergunta que Kardec fez foi: por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, se eles nos influenciam, se eles até nos dirigem frequentemente, como é que nós podemos ter o antídoto para que eles não façam isso? Diz os amigos espirituais: praticando o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Primeira receita. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia. Ou seja, o momento que nós vivemos hoje, se nós prestarmos atenção,
Se nós ficarmos um pouquinho ligados nas mídias, nós vamos ver que há uma fomentação de discórdia em todos os níveis. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Confesso que tive até no final de semana um aborrecimento em casa, porque eu fui fazer um comentário sobre um aspecto político, e aí, mas isso é um absurdo. Ou seja, então foi aqui, justamente, excitou as más paixões, já começou aquela discussão. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho. Aí o outro lado agora. Aqueles que, desconfiai daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos do mal. E Jesus conclui: interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo-se assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada e persistente contra a luta. Enquanto um homem possui recursos para o trabalho, para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que uma visita. Então, o que é importante? É justamente esse trabalho, essa capacidade que nós temos de usar os pés, as mãos, a inteligência, o nosso sentimento, porque isso vai refutar, afastar essa tristeza. E como conclusão final, eu trago uma passagem que eu reputo sensacional a respeito da tristeza, que é do espírito Néio Lúcio também, só que está no livro de José Carlos de Luca, que é o Minutos com Chico Xavier, e ele denominou a lição de profilaxia contra a tristeza, ou seja, o remédio contra a tristeza. O espírito Néio Lúcio diz assim: novo dia, nova esperança. Este deve ser o pensamento diário em nossa cabeça e um sentimento ativo em nossos corações. Tudo, pois, vai correndo bem a caminho do melhor. Não asilemos nem o sinal de tristeza, porque a tristeza é uma noite longa na habitação de nosso espírito. Veja que ele chama atenção para que nós não asilemos. O que é asilar? É você dar guarda, Fulano conseguiu o asilo num país, numa casa, numa sociedade. Ou seja, alguém fez, cuidou, alguém. Então, a tristeza, quando ela é também tratada com muito carinho, com muito cuidado em nós, ela permanece, ela não vai embora. E ela quer ficar cada vez mais, porque está sendo bem tratada. Então, a recomendação é não asilemos nenhum sinal de tristeza, porque a tristeza ele faz a comparação, é uma noite longa. O que é uma noite? A noite sem luz, uma noite escura.
que você pode cair, você não pode não enxergar o que está vendo pela frente, Fica então a mensagem, né, para nós, que possamos, por outro lado, pensar também na tristeza, que é importante falar isso, né, porque vai falar, mas tristeza, a gente não pode sentir tristeza? Pode. A tristeza é um sentimento humano. Nós temos momentos que a vida vai nos fazer com que nós fiquemos tristes. Aqueles momentos que vão acontecer na nossa vida, que nós vamos ficar tristes, sim. Podemos fazer justamente esse asilar a tristeza e chamar para que ela permaneça conosco. Então, sentir tristeza é normal. O que nós não podemos é cultivar a tristeza como uma forma de vida, de manifestação, porque às vezes a pessoa olha e fala, poxa, como aquele fulano tem um olhar triste, né? A pessoa está sempre triste, cabisbaixa. É isso que a recomendação da lição, que foi justamente o que levou, né? Então, e a culpa também é outro aspecto que nós devemos cuidar muito da culpa, porque o erro, na nossa condição espiritual, ele é comum ainda, ele acontece. E quando ele acontecer, nós devemos fazer justamente a contraposição, que é o trabalho para o seu apaziguamento. Então fica a mensagem que possamos, de fato, né, nesse momento difícil, nesse momento tormentoso, não deixar nos contaminar, nem pela tristeza, nem pelo sentimento de culpa. Vamos orar em gratidão por este momento, Senhor. Aqui reunidos, inspirados, agasalhados pelos benfeitores espirituais, que derramam essas energias construtivas e benéficas para todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que esse tratamento espiritual possa, Senhor, nos fortalecer, curar as nossas mazelas físicas, mas principalmente as nossas espirituais. Que possamos, então, sentirmos agraciados com a Tua presença e voltar para os nossos lares, abastecidos, mais esclarecidos, em Teu nome, hoje e sempre. Que assim seja.